falar em pessoas lamentáveis, eu nem vou fazer o meu editorial, porque ontem eu já fiz, porque agora nós estamos diante da reação. E os estúpidos continuam a fazer coisas estúpidas. Alguém tem alguma dúvida a respeito? Nenhum. Não. Né? Ninguém tem nenhuma dúvida a respeito. Então vamos lá. Só para resumir rapidamente, o Eduardo Bolsonaro, este grande pensador que tem o Brasil, o filho 03, aquele que é metido a ser o intelectual da família, bolsonarista intelectual, imagina, é um oxímoro, como se chama, né? Uma contradição inelutável, né? Este homem genial decidiu falar que o Brasil tinha que se manter longe da China, no caso da tecnologia 5G, porque se prestaria espionagem em favor do Partido Comunista da China. A Embaixada da China emitiu uma nota muito dura, né? E pela primeira vez acenou com a possibilidade de retaliação, lembrando quais são as relações do Brasil com a China. Entre outras coisas, a China é o maior investidor individual no Brasil, mas, né, a China responde por 33,5% das exportações brasileiras, né? Afirmando que esse tipo de coisa, de pressão contra a China, precisa acabar, porque isso pode trazer malefícios efetivos para o país. Vejam, houve uma reclamação à embaixada, né? Porque, afinal de contas, se trata do presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que é isso que Eduardo é, por incrível que pareça. Uhum. E sim, é filho do presidente. Bem, a embaixada poderia ter reagido tendo claro que a nota da China não era dirigida ao governo brasileiro, era uma nota pública de protesto, mas não dirigida ao governo brasileiro. E a embaixada reagiu, a embaixada brasileira, a embaixada do Itamaraty reagiu. O Itamaraty reagiu da pior maneira possível, da forma mais estúpida possível. E eu não tinha nenhuma dúvida de que isso pudesse acontecer. E aconteceu. Vai. Isso, Reinaldo. Itamaraty botou mais lenha na fogueira. Em ofício encaminhado à embaixada chinesa, o ministro Ernesto Araújo classificou a iniciativa do país asiático como ofensiva e desrespeitosa. Eu vou ler um trechinho aqui do documento. Não é apropriado aos agentes diplomáticos da República Popular da China no Brasil tratarem dos assuntos da relação Brasil-China através das redes sociais. Os canais diplomáticos estão abertos e devem ser utilizados. O tratamento de temas de interesse comum por parte de agentes diplomáticos da República Popular da China no Brasil, através das redes sociais, não é construtivo, cria fricções completamente desnecessárias e apenas serve aos interesses daqueles que, porventura, não desejem promover as boas relações entre o Brasil e a China. O tom e o conteúdo ofensivo e desrespeitoso da referida declaração prejudica a imagem da China junto à opinião pública brasileira. O que há de ofensivo e desrespeitoso no que disse a China? Por meio da embaixada. Vem cá. O Itamaraty está reclamando de apelo às redes sociais para resolver questões? Quem é que apelou primeiro às redes sociais? Uhum. Quem é que insufla as redes sociais todos os dias contra a China? Quem é que usa as redes sociais para demonizar a China? Eu respondo, o próprio presidente da República. Olha, nem só seus... Não são só seus filhos, ou seu filho nesse caso. O presidente da República. Quando a Anvisa fez aquela patetada com a Coronavac, quem veio a público para, de quebra, demonizar a China? Senão Jair Bolsonaro. Nas entrevistinhas ali, às portas do palácio, nas redes sociais. E aí fala que a China está recorrendo às redes sociais para pressionar o Brasil. Outra resposta foi o Eduardo. A embaixada, o Itamaraty está tomando as dores do Eduardo?
O Itamaraty está tomando as dores do filho do presidente? Com base em quê? Essa gente está confundindo a sua pantomima pessoal com a história do país e com os interesses do país. Eu vou insistir aqui no que eu disse ontem. Os imbecis que estão orientando o presidente estão soprando aos ouvidos dele que a China não pode ficar sem nossa soja, que a China não pode ficar sem nossa carne, que a China não pode ficar sem nosso ferro. E que, portanto, esse negócio de que a China pode reagir é besteira. Não, eu não acho de maneira nenhuma que a China vai zerar a compra de soja, vai zerar a compra de carne, vai zerar a compra de ferro. Não precisa zerar. Basta diminuir. Para causar um prejuízo formidável ao agronegócio e ao Brasil. E aí vem o Itamaraty, e em vez de estabelecer negociações e conversações de alto nível com a Embaixada da China, sai com novas provocações. E aí o Mourão, né, tentou dar uma apaziguada. Né? Daqui a pouco vai ser desmoralizado também. Vocês vão ver só quanto tempo vai demorar. Vai lá. Vice-presidente da República saiu em defesa hoje, Reinaldo, da coisa certa, das relações entre o Brasil e a China, o nosso maior parceiro comercial. O general participou de um evento em Brasília promovido pelo Conselho Empresarial Brasil-China. No encontro, Hamilton Mourão não mencionou em nenhum momento o episódio envolvendo Eduardo Bolsonaro, mas lembrou que a China é o nosso maior parceiro comercial desde 2009 e que a gente deve ampliar as relações com o país, principalmente na área do comércio. Fora do evento, no entanto, Mourão minimizou, falando a jornalistas, essas postagens do filho do presidente. Segundo o general, foi uma declaração e nada mais. Acrescentou que a Comissão de Relações Exteriores não faz parte do governo. Pois é, não faz. Então eu pergunto, e o Itamaraty faz parte do governo? Exato. O Itamaraty faz, né? O Ernesto Araújo é ministro das Relações Exteriores. Aquilo que não era do governo se tornou do governo. A nota da Embaixada da China falava de brasileiros, de autoridades que ficam insuflando o espírito contra a China. Mas não se referiu ao governo. Agora se refere. Não tem cura. Não tem cura. Em março de 2019, vocês se lembram, o Jair Bolsonaro foi a um evento em Washington, na casa do então embaixador de Washington. Teve um jantar lá, né, com líderes conservadores. Inclusive estava lá aquele delinquente do Steve Bannon, um bandido, presidiário, ex-presidiário, ladrão, mas orientador da direita brasileira. O Eduardo quer criar um braço da organização do Steve Bannon aqui no Brasil. Chegou já teve um encontro aqui. E o Bolsonaro disse então que ele estava mais empenhado em desconstruir coisas no Brasil do que em construir. Lembra-se disso? Eu diria que ele está conseguindo. Ele está desconstruindo o Brasil. Falávamos há pouco da Argentina, a principal cliente da indústria brasileira, e estamos numa relação tensa com a Argentina. Relação tensa com a União Europeia, países acusados, os países de desmatamento, para dizer, não é bem assim e tal. Não reconhecemos o Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos, e agora estamos chutando a canela da China. Daqui a pouco nos resta o Cazaquistão do Borat, disse ontem, como aliado. E a comissão? Um grupo de empresários brasileiros, Reinaldo, também saiu em defesa da China. Um estudo encomendado pelo Conselho Empresarial Brasil-China propõe que os brasileiros olhem o parceiro asiático cada vez menos como competidor e ameaça e cada vez mais como referência e oportunidade. O Conselho reúne diplomatas brasileiros e empresários que já mantêm relações com a China ou têm interesse no parceiro comercial.
Entre os associados, Reinaldo, estão instituições financeiras, empresas como Banco do Brasil, Bradesco, BRF, CPFL Energia, Embraer, Itaú e Vale. A China não é um competidor do Brasil. Até porque o Brasil não tem como competir com a indústria chinesa, o Brasil não tem como competir com a indústria americana. A indústria brasileira, com a devida vênia, a indústria brasileira existe por causa do Mercosul. Senão ela teria 1/3 do tamanho que tem. O Brasil acabou tendo uma economia complementar com a economia chinesa porque, na verdade, é fornecedora de commodities. É um problema? É um problema. Mas enquanto o Brasil não se reorganiza, é a salvação. É uma brincadeira isso, né? Pressão lá na comissão, item 4. Um grupo de deputados pediu ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ele paute o imediato afastamento de Eduardo Bolsonaro da presidência da Comissão de Relações Exteriores da Casa, ou seja, já chegou essa pressão. O requerimento foi assinado pelos deputados Perpétuo Almeida, que é presidente da Frente Parlamentar da Cooperação entre os Países do BRICS, Fausto Pinato, integrante da Frente Parlamentar Brasil-China, e Daniel Almeida, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-China. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda não se manifestou. Pois é, né? Aí não sei. Que eu não acho que deva continuar. Não acho que deva continuar. Porque como ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, ele compromete o parlamento brasileiro com as suas atitudes destrambelhadas. Ele atua como se ele fosse um deputadozinho qualquer. Não, eu acho que ele é. Sob muitos aspectos. Até menos do que isso. Mas a despeito do que eu pense, ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores.